inicialmente para abrir esse nosso ciclo de formação do mês de setembro, a professora, que é alfabetizadora também alfabetizadora, né, da rede estadual, desde 2003. Ela atuou também como na gestão por 10 anos da Escola Antônio Francisco Lisboa, é graduada em Educação Física, pós-graduada em Ação Educativa do Ensino Fundamental pela Unilassalle, e como ela tem pouca coisa para fazer, ela está ainda concluindo uma pós-graduação em Supervisão, Orientação e Administração Escolar. E essa é a professora Michele Batzen Acosta, que nós convidamos para estar conosco nesta manhã, nos trazendo este novo olhar sobre avaliação. Michele, muito bem-vinda, muito obrigada desde já por aceitar o nosso convite, por estar fazendo parte aqui do nosso grupo, que já faz indiretamente, né? Mas que hoje está nos dando a oportunidade de trabalhar de forma virtual, mas direta, né? Obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Bem-vinda. Passo a palavra. Muito obrigada, né? Primeiro agradecer aí a equipe diretiva, a Lúcia e vocês da supervisão. As gurias são parceiras, a Marúcia e a Jéssica já numa longa caminhada. A Jacira aí também vem fazendo um trabalho paralelo na orientação. A gente acompanha um pouquinho distante os movimentos da escola e é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu que sou prof de sala de aula, prof alfabetizadora, aquela que senta no chão, gosta de fazer rodinha, contar histórias, hora do conto, e sou prof que nem vocês, né? Então, eu acho que neste momento em que a gente vem representando uma coordenadoria regional de educação, né, e agora em nome da coordenação mesmo, da chefia pedagógica desse cargo, a gente não pode esquecer nossas raízes, não é? Porque é o professor que faz a diferença. É vocês que estão lá na ponta e é vocês que estão qualificando ou não o ensino que vocês têm nas mãos. Então, neste momento, assim, agradeço essa oportunidade desta conversa, porque vai ser uma conversa, né, um bate-papo. Eu preparei com carinho aí o material para que vocês possam mais, né, também em casa, em um momento mais oportuno aí, possam estar se apropriando de algumas questões assim conceituais, mas que essa nossa manhã seja muito proveitosa, produtiva, que nós possamos aí fazer nossas trocas, né, Marúcia? Que eu acho que o objetivo é bem esse, tá, da coordenadoria neste momento, é esta aproximação. Nós já viemos fazendo aí uma caminhada de aproximação com os professores na montagem aí do currículo, na sistematização do currículo referência, que seria um currículo instituído para o ano de 2021, mas fomos pegos aí, né, já dessa forma abrupta aí pela pandemia também, e tivemos fazendo todo um outro movimento aí de matriz referência para o ensino híbrido, entre outros cursos de formação que a gente está tendo a oportunidade aí de ter esse grupo de professores referências das escolas. Já antemão agradeço a Jéssica por mais essa atividade também ali com o nosso grupo do NTE, e é isso, eu acredito assim, a coordenadoria, ela é um apoio. Enquanto apoio, a gente tem que dar as mãos, a gente tem que andar junto, caminhar junto. As coisas só vão funcionar se a gente tiver a oportunidade de ter essa troca. Porque por mais que a gente venha de uma caminhada de escola, a gente não está lá todos os dias, a gente não está, aliás, agora virtualmente, né? Não está do outro lado recebendo a família, certo? Essas dificuldades, a gente fica sabendo, a gente acompanha, né, à distância, mas acho que esse momento, assim, de troca, de aproximação, não faz só bem para a escola e para os professores, Marúcia. Faz bem para nós da coordenadoria, para que nós também possamos criar estratégias e modificar algumas determinações em prol aí da melhoria desse trabalho de vocês, da parceria e que planos nós também necessitamos aí para que possa colaborar, porque eu acredito que é essa palavra, é a colaboração, uma colaboração mútua. Então conto com vocês nessa conversa hoje, assim como conto com vocês todos os dias lá dando atenção para o seu aluno, fazendo o seu planejamento. Sei que está sendo um tempo difícil, em que todos nós estamos gastando uma energia gigantesca
no estudo e na prática dessas metodologias com o uso dessa tecnologia, e muitas vezes o aluno nem tem a possibilidade de aproveitar todo esse trabalho que vocês estão fazendo. A gente também tem esse outro grupo aí, né, para dar conta, e eu sei que o trabalho está sendo difícil, tá? Então, agradeço também, né, e parabenizo também os alfabetizadores e a todos os professores que têm feito esse trabalho belíssimo na nossa rede, que a gente tanto se orgulha, né? Então, a conversa hoje é mais relacionada à questão da avaliação. Avaliar, né, nesse momento de pandemia, já é um momento diferente, atípico, né, excepcional para a questão do planejamento, a questão da estratégia de encontrar o aluno, de que a aula chegue no aluno, de como fazer o aluno aprender assim à distância. Muitas vezes a gente tinha que estar lá do lado, né, com o olhinho ligado no aluno, lá ainda dizendo, ó, fulaninho, faz atividade, vamos lá, o que tu tem de perguntas? E agora à distância a gente está tendo que criar uma série aí de mecanismos para tentar, né, pessoal, fazer com que o aluno aprenda o mínimo ali dos objetos de conhecimento que a gente sabe que foi aí instituído, tá? Eu trouxe uma apresentaçãozinha, posso compartilhar, Guria? Claro, fica à vontade. Só peço assim um tempinho, né, de paciência aqui para o meu compartilhamento. Preparei aí uma apresentaçãozinha para que vocês possam acompanhar, visualizando o que a gente vai conversando aqui. E quando, né, necessário fazer uma interrupção, uma pergunta, né, as gurias estão na coordenação aí, podem organizar o grupo, enfim, estamos para uma conversa, tá, pessoal? Acho que agora que ela está compartilhando. Abriu. Ok? Né? Primeiro que eu escolhi como tema aí essa imagem que nos remete a uma água, um mar, enfim, um movimento líquido, né? Por quê? Porque nós estamos nesse momento líquido, nós nos sentimos neste momento de não ter assim um norte certo. Hoje a gente pode estar não presencial, amanhã nós podemos estar presencial, o aluno está recebendo ou não atividade, eu estou tendo que modificar até fazer todo um outro cronograma aí de planejamento, né? E como avaliar, como saber se o aluno realmente aprendeu, o que eu devo levar em consideração. Todas essas questões são bem importantes a gente pensar. Então, as aulas remotas nos remetem a isso, a questão dessa instabilidade, não é? Então, por que eu avalio, né? O que eu tenho que respeitar? Quais são os critérios que eu devo, assim, daqui a pouco, ter um olhar mais presente? Primeiro que eu tenho que respeitar os 3 tempos que se constituem a avaliação, que são realmente, assim, o foco do motivo do porquê eu faço a avaliação, né? Que eu tenho que diagnosticar o que o aluno tem de aprendizagem já prévia e também o que está conseguindo ali contemplar nas minhas aulas e nas atividades que eu estou propondo, para poder entender quais são esses conhecimentos prévios, o que o aluno tem já de conhecimento adquirido e o que ele já está conseguindo acomodar durante esse período de aula. E eu tenho que fazer o tempo de aplicação, né? Eu tenho que aplicar, eu tenho que escolher um instrumento, que instrumento, como fazer, para o instrumento ele ter uma maior validade ou uma maior eficácia nesse processo de avaliação. Tempo aí dessa aplicação, como eu vou aplicar, como eu vou chegar nesse aluno, e também após eu tenho que constituir ali a reflexão acerca desses resultados. Bom, ele teve um resultado negativo, quantos da turma não tiveram esse sucesso, porque a avaliação é isso. A avaliação ela também serve para a nossa reflexão, para refletir a nossa prática, para que a gente possa também repensar os processos. E essa reflexão, ela remete a quê? Ao processo de ensinagem, de como eu estou trabalhando, das estratégias que eu estou utilizando, de o que o aluno está recebendo de informação e está conseguindo compreender, né, com as minhas formas,
métodos de ensinagem, as técnicas que eu estou utilizando, se eu utilizo ou não a tecnologia, o material que eu escolho para fazer essa avaliação ou para dar o encaminhamento desses conteúdos, e de fato a aprendizagem, né, do que ele conseguiu ou do que ele não conseguiu, para que eu possa elencar então como trabalhar adiante. Bom, eu tenho também que levar em consideração o momento pandêmico, não é? Porque muitos alunos, eles estão num contexto social adverso, eles não têm... Esse fim de semana, eu passei olhando assim, me atualizando um pouquinho, porque às vezes no dia a dia eu não tenho muito tempo de estar olhando as redes, olhando, enfim, os WhatsApp e as mensagens, e eu vi um menininho, assim, na porta de uma casa, né? De uma casa, assim, um casebrezinho, né? E aí tinha uma mensagem da professora: entre nas aulas, não vão perder a aula online, tá horário. E aquela situação, assim, chocante. Tem alunos que não têm as mesmas possibilidades, que estão frágeis, né? Então, tudo isso a gente também tem que ter esse olhar de entender e daqui a pouco tentar descobrir, ter informações e averiguar e fazer um mapeamento de como esse aluno está, de o que está acontecendo, de como ele está vivendo. Daqui a pouco também levar bem em consideração esse contexto aí emocional, tem famílias que tem pessoas doentes, né? E tem famílias com muitos filhos e várias crianças ao mesmo tempo para coordenar a aula e outros menorzinhos correndo pela sala, fazendo folia, enquanto os irmãos estão tentando fazer as atividades da escola. Então, nós temos, assim, uma diversidade cultural, né? Um contexto muito abrangente. E a gente, enquanto professor, a gente se frustra, não é? A gente se frustra porque a gente faz, a gente corre atrás, a gente planeja, a gente perde o nosso tempo precioso. Às vezes a gente deixa de estar com a nossa família para fazer um planejamento bem legal, adequado, fazer uma avaliação bacana. E a gente se frustra no momento que a gente percebe que o aluno não consegue, daqui a pouco, atingir aquilo que a gente gostaria. Então, eu elenquei ali que, através de toda essa análise, que eu acredito que vocês todos estão fazendo, que os conselhos de classe agora já estão colaborando para que vocês possam fazer esse mapeamento, né? Aí a gente vai pensando assim, poxa, mas que estratégias é o que eu posso utilizar aí para esse momento desse ensino híbrido, né? Que o ensino híbrido, ele contempla tanto as aulas presenciais quanto as aulas não presenciais, né? Esse escalonamento aí de atividades. Então, eu elenquei aqui que vocês já estão, né, com o uso constante de tecnologias. Eu sei que a escola de vocês está bem antenada, amparada nessas questões, fazendo inclusive curso entre vocês, né, para a utilização dessas ferramentas. Bom, se eu estou num momento de escola, ambiente escolar, eu também tenho que contemplar a cobrança de uma linguagem formal, porque o aluno hoje ele já nasce alfabetizado nas tecnologias, nos digitais lá. Uma criança de 2 aninhos já sabe botar o dedinho lá e passar fotinho lá na frente do celular, pegar o celular da mãe e mexer no joguinho. Então, o nosso papel, né? A gente não pode simplesmente trabalhar a tecnologia como ele já utiliza. A gente tem que fazer o nosso papel de educação, a gente tem que cobrar a linguagem formal, né, ensinar que ele saiba que existem materiais adequados e outros não adequados, e aí esse precedente de utilização dessas tecnologias, ele abre um campo muito grande para o nosso aluno, que ele talvez não tinha tanta influência, né, das fake news, e, enfim, das coisas que são inadequadas para a idade. É bem complicado policiar isto, né? E aí a família também tem que colaborar, não só fazendo as atividades, mas também colaborar, monitorando esse filho, né? Que metodologias e instrumentos que eu estou utilizando. Aí os instrumentos de avaliação, né, tem uma gama de possibilidades. E é isso que eu venho conversar um pouquinho com vocês hoje.
Bom, além de tudo isso, a gente ainda leva em consideração se ele participa ou não das aulas, se ele entrega ou não as atividades, que é o formulário que vocês acabam, né, tendo que preencher, se ele tem o acesso, se ele não tem, como é que está funcionando os aspectos sociais, se ele é vulnerável, né, como eu, né, como me referi no início, alunos que não têm nem as condições básicas, nem de saneamento, nem de alimentação, enfim, todas essas questões. É difícil, né, pessoal? Não é uma tarefa fácil. E não existe uma receita pronta. Infelizmente, seria bem fácil a gente chegar assim, olha, façam assim que vai dar certo. Não. Pode ser que com fulaninho A dê certo, fulaninho B não dê certo. Vou ter que tentar outra atitude. Enfim, vou ter que ligar, vou ter que chamar, vou ter que convidar para participar mais. Vou ter que fornecer o material físico para que ele entenda. Todo esse movimento não é nada fácil. Aí, pensando um pouquinho no que é a alfabetização em relação aos conceitos. A avaliação tem alguns conceitos atribuídos que falam no julgamento de valor. E a gente se apega muito nisso, né? Ah, o aluno fez, não, mas se ele não fez a minha atividade, como é que eu vou dar uma nota? Como é que eu vou avaliar? Ah, mas ele não está entregando direito, ele está fazendo lá. Ah, mas ele está no WhatsApp e não está entrando na minha aula no QS1 e não está postando atividade. Então, a gente acaba na avaliação atribuindo o juízo de valor, né? E também é uma antecipação dessa tomada de decisão. Todo o processo analisado, ela vai antecipar a tomada de decisão de vocês, que são os educadores, de como vocês vão tratar todas essas informações que a gente falou anteriormente. Aqui eu trago uma fala do Celso Vasconcelos, que diz, né, que a avaliação ele é uma reflexão e deve ser uma crítica da prática, né, no sentido que nós analisamos todos os avanços, as dificuldades, as possibilidades, enfim, para superar os obstáculos. Esse é o objetivo principal da avaliação. No momento que eu avalio, eu não estou só pré-julgando o aluno está bom, o aluno não está bom. Eu tô analisando todo o contexto, por que o aluno não está bem, o que eu preciso ajudar, quais são as minhas interferências pedagógicas e didáticas para eu colaborar que o aluno consiga esse avanço. Então, a gente não pode esquecer que a avaliação didática, além de, claro, verificar lá o nível de apreensão, a compreensão do tema, do conteúdo trabalhado, né? Ela é uma crítica que nós expressamos sobre os dados e as informações. Nós imprimimos a nossa impressão diante desse movimento de avaliação. Claro, na análise dos dados todos, né? Aqui eu trago, assim, uma ideia geral sobre a avaliação da aprendizagem didática, né? Nós temos duas formas de avaliação da aprendizagem didática, que seria a somativa, né, que é uma avaliação mais global. Eu vou trabalhar lá o meu componente curricular, vou fazer várias atividades, vou introduzir vários objetos de conhecimento e depois eu faço uma atividade, um fechamento, aí, um questionário, um trabalho mais intenso para verificar o que o aluno conseguiu ali atingir ou não. Ela acaba sendo uma atividade mais global para tentar, né, descobrir como o aluno está se organizando aí nas suas aprendizagens. E eu tenho a avaliação formativa, que ela é aplicada durante o processo, que é a que mais nós deveríamos considerar durante esse processo, porque ela vai verificando todas as possibilidades de avanço, ela vai acompanhando, né, nas atividades do dia a dia, nos exercícios diários, nas perguntas orais. Então, todo esse acompanhamento mais de pertinho do aluno, a avaliação formativa, ela contribui. Ela também é conhecida como diagnóstica. Por quê? Porque ela acaba utilizando esse feedback das informações para a retomada desses problemas, para a recuperação, para uma nova tentativa de intervenção, né, que vocês vão ter adiante após a utilização dessa avaliação. E nós temos a avaliação agora institucional, né? Nós temos a avaliação didática e institucional. Bom, a LDB, ela, lá em 96, né, a nossa LDB 93/94/96 já consolida a avaliação institucional como um instrumento para quê? Para verificar
como está sendo a educação, a qualidade do ensino, para proporcionar a melhoria desse trabalho. Então, é esse o fundamento, né? Então, a avaliação ela é institucional, ela prevê a nível mais macro, que seriam as avaliações promovidas aí pelo MEC, como o SAEB, Prova Brasil, vocês todos conhecem e sentem aí na pele, na escola, essas aplicações e esses índices que são os indicadores para nos orientar, é uma forma de nos guiar nessa verificação desses dados. Bom, e aí nós temos também aquela avaliação que ela é institucional, que ela pode ser interna, que é essa própria feita na instituição, que vocês também provavelmente já devem ter feito em algum momento, avaliando os setores, avaliando como é que está a questão das aulas, do professor, a supervisão, enfim, de toda a instituição, tanto o aluno quanto a família fazem essa avaliação, e ela propõe também as modificações no PPP da escola, né, que é o Projeto Político Pedagógico. E as externas, então, são essas que vão mais de encontro aos indicadores. Tudo bem até aqui, pessoal? Algum comentário, algum questionamento? Bom, isso é mais geral, né? Em relação à avaliação, como ela é, a forma que ela é em todos os tempos, tanto remoto quanto não remoto. E aí agora nós temos alguns recortes sobre avaliação aqui, são recortes legais, para que vocês também possam ter. Esse material vai ficar para vocês, tá? Foi feito, montado com carinho, e vocês vão receber esse material, que aponta a avaliação, a verificação do rendimento, tem os critérios, como seriam os critérios já desde 96, de como deveria ser a avaliação, né? Uma avaliação contínua, acumulativa, aspectos qualitativos sobre os quantitativos, e isso nós estamos falando muito nesse momento de pandemia, mas isso já estava lá sendo apontado desde a instituição dessa nova LDB, que agora já está antiguinha. Não é? Nós já tínhamos isso nos recortes legais. E agora nós temos um parecer do Conselho Nacional de Educação, que é o parecer número 5. Esse aponta as questões do momento excepcional que estamos vivendo e da retomada desses critérios aí já sinalizados na LDB, e a oferta dessas atividades não presenciais como garantia que essas atividades serão contempladas, e que a avaliação dessas atividades elas podem ser e devem ser, né, de forma remota, neste momento que não temos como aplicar, e através de sondagens, e aqui ela já sinaliza algumas formas de atividades pedagógicas. Mais ali para baixo no documento, ali nós temos como os instrumentos de avaliação que podem ser utilizados aí como critério pelo Conselho Nacional, né, de Educação, ali, trilhas, materiais complementares, enfim, atividades de discussões teóricas, hipóteses, enfim, materiais vinculados aos estudos, roteiros, histórias em quadrinhos, mapas mentais, enfim, uma gama de atividades, avaliação oral, individual, que já o Conselho Nacional de Educação sugere para essas aulas não presenciais, neste momento de pandemia. Então, que os exames, né, nacionais e estaduais também considerem todo esse retrato, inclusive a reorganização desse calendário que nós estamos aí nos ambientando. Nós também temos o Conselho Estadual de Educação. O Conselho Estadual de Educação, ele emitiu um parecer número 1 e o número 2. O número 1 instituindo como seria essas aulas no formato não presencial, o que deveria ser contemplado, mais a nível organizacional. E o parecer número 2, ele também já traduz algumas outras questões de maior impacto agora, né, com esse tempo aí prorrogado, porque ninguém imaginou que nós íamos aí ter março até setembro dessas aulas não presenciais. Isso foi prorrogando, isso foi, né, questão do monitoramento foi prorrogando, e nós estamos em setembro, quase terminando o ano, e ainda estamos nessas atividades não presenciais. Então, nesse parecer, o Conselho Estadual de Educação também fala sobre avaliação enquanto diagnóstica, e essa recuperação dessa aprendizagem do aluno que não
conseguiu aprender. E aí vem o plano de ação pedagógico complementar, que vocês devem estar pensando assim, as escolas pensam, esse plano é um baita plano, né, Jéssica e Marúcia, que tem que fazer e que os professores têm que colocar lá como que estão fazendo as aulas, como que estão avaliando, enfim, o porquê da importância desse plano. Esse plano ele não foi inventado pela Secretaria de Educação, e sim, ele foi instituído pelo Conselho Estadual de Educação e pelo Conselho Nacional de Educação. Então, foi uma coisa meio alinhada para que nós possamos nos respaldar também, enquanto escola, né? De todas essas nossas ações, que são muitas que nós estamos fazendo, e de como está chegando isso lá no aluno, né? De quanto a gente vai necessitar depois recuperar a aprendizagem. Eu falo assim de uma forma bem pedagógica, eu sou alfabetizadora, vamos ter que juntar os caquinhos. Vamos ter que juntar os caquinhos quando eles retornarem, né? Nós vamos ter que ver o que o aluno realmente conseguiu aprender e como é que nós vamos fazer para dar conta do andar dessa carruagem. O que nós vamos ter que... Quais são as estratégias que nós vamos fazer depois? Né? Então, nesse momento é isso, assim, diagnosticar, tentar identificar o que o aluno vai aprender. E essas aprendizagens essenciais aí que sinaliza o Conselho Estadual de Educação, em cima disso a Secretaria de Educação instituiu a matriz de referência, que foi um pouquinho mais compacta em vista dessa questão da pandemia. E nós temos o último conselho, o último parecer do Conselho Nacional de Educação, que é o parecer número 11. Nesse parecer, ele foi publicado dia 3 de agosto, né, no Diário Oficial da União. Ele já se remete à questão da suspensão das aulas, do fim da suspensão das aulas. Então, ele já salienta a utilização dessa avaliação como um diagnóstico, né, por meio dessa observação disso, assim, de o que foi realmente aprendido, quais são os objetos de aprendizagem e habilidades aí que o aluno, né, com todas essas atividades pedagógicas não presenciais, ele conseguiu construir, e quais são os critérios de mecanismo aí que nós vamos utilizar para poder tentar fazer a revisão dessas atividades e essa recuperação desse aluno na forma presencial depois. Tá? Esse foi o último recorte legal aí que nós temos, o bem atual do Conselho Nacional de Educação. Aqui eu trouxe o que tem no documento orientador que norteia a Secretaria de Educação, que foi instituído pela nossa mantenedora, que foi divulgado, foi um documento bem extenso, né? Se não me engano são 73 páginas e muita informação sobre o ensino híbrido, explicando o que seria cada atividade, o que seria cada ponto a ser instituído daqui para frente. E esse documento ele traz algumas sugestões e alguns critérios dos instrumentos avaliativos para que vocês possam estar também utilizando na escola, nas atividades dos alunos de vocês, para que a gente não pense assim, a avaliação ela é só uma prova, eu só vou fazer uma prova, eu tenho que fazer a prova. Não, a gente pode utilizar a avaliação aí de diversas formas para poder fazer esse acompanhamento. Né, o questionário ali de autoavaliação, isso pode ser considerado. Pode ser feita a oferta aí de salas virtuais para verificar essa forma de aprendizagem, até de forma discursiva, né, no momento que consegue fazer o aluno entrar lá no Meet ou, enfim, numa chamada de vídeo, né, nós podemos utilizar diversas formas aí para contato com o aluno. Atividades síncronas, quando possível, né, pessoal? Esse seria a forma utilizada daqueles alunos que têm o acesso. Também poderia se construir lá, trilhas e materiais complementares. Vocês repararam que algumas atividades que estão no documento orientador se remetem lá ao que está no parecer do Conselho Nacional de Educação. Na verdade, a Secretaria ela instituiu alguns formatos já se remetendo ao material lá que, né, já tinha como amparo legal. Essas pesquisas científicas podem ser utilizadas também na avaliação. As trilhas, esses materiais que são organizados por vocês, né? Tanto entrega física quanto a entrega virtual. Todos esses diversos materiais aí vinculados a esses temas, cartilhas, roteiros, histórias em quadrinhos, mapas mentais, cartazes, que também estava remetido lá no parecer do Conselho Nacional de Educação, avaliação oral individual, quando possível, em pares. Aqui já remete também
a questão dos horários pré-agendados, que daí não se refere só ao não presencial, e sim ao possível retorno. Porque o que vai acontecer agora? Vai ser uma mescla para o futuro, enfim, quando o bandeiramento colaborar. Uma mescla de presencial e não presencial. E algumas crianças vocês conseguem fazer uma avaliação mais tranquila no não presencial, quando tem as condições. E os outros, né? Os outros vão ser os primeiros aí a ser feito esse resgate aí no momento que possivelmente se retorne. Né? E outras atividades aí que possam ser utilizadas, né? Esse compartilhamento das rubricas aí, que foi o que a gente utilizou para fazer aquele formulário, a gente instituiu lá os critérios de rubrica para poder estar avaliando. Essa interação, a participação do estudante também está sendo levada em conta. E todas essas reflexões que a gente está utilizando. Então, isso é bem importante, por isso, assim, é bem importante a gente ter todo esse processo em mente e saber que todos os documentos legais, eles referem que não aconselham a retenção, né, que a retenção dos estudantes deve ser evitada. Isso nos angustia um pouco, é claro, todos nós enquanto educadores, mas também é compreensível, visto que muitos alunos não têm condições de ter os mesmos acessos e as mesmas condições. E por isso, toda essa atividade, esse movimento da Secretaria de Educação, Ministério Público, Conselho, enfim, de tentar fazer com que a avaliação ela consiga permanecer em aberta até o fim do ano. Nesse sentido, o aluno poderia estar revisitando essa nota ou essa avaliação instituída e daqui a pouco tentar resgatar o máximo possível desses alunos. Só para lembrar, né? Diante de tudo isso, a gente tem que lembrar que, bom, o documento orientador institui a expressão de resultados através da portaria. Claro que primeiro e segundo ano na portaria se constitui através do parecer descritivo. Os demais são a portaria 312/2019 institui a nota de 0 a 10, né, com a variável 0,5. Enfim, mas ela é só uma expressão do resultado. Tudo que a gente tratou aqui, né, tudo que eu trouxe para vocês até agora é para que vocês percebam que a expressão do resultado ela é simplesmente a finalização. É o que eu vou imprimir lá de todas essas coisas que eu analisei e eu vou lá bater, né, o meu martelo e dizer, bom, eu vou instituir essa avaliação X, porque eu acredito que com tudo o que eu analisei, eu estou representando. Ela é somente o registro. Seja por nota, seja por parecer, seja por conceito, da forma que for instituída. O que mais vai prevalecer é o processo. É essa mensagem que eu venho deixar para vocês. Todo esse processo, isso é o mais importante. É levar tudo isso em consideração, esse acompanhamento, essa prevalência dos aspectos qualitativos em cima dos quantitativos, de todo esse contexto global do aluno e nessa atuação aí discente. Aí eu botei ali as plaquinhas, né, que a gente, né, a nota, enfim, a gente tem que dar uma nota, a gente tem que instituir uma nota, e aí, né, estamos com essa bomba na mão, com essa batata quente, e temos que resolver. E vamos ter que ter tranquilidade nesse momento para compreender que essa expressão de resultados é somente um registro. Que o contexto é o que prevalece, é o mais importante. E digo isso há muito mais agora nas aulas remotas, mas isso já deveria, né, estar instituído nas nossas ações, nas nossas práticas. E aí eu trago aqui uma mensagem, né, que os tempos são líquidos, porque assim como a água, tudo muda muito rapidamente. É uma frase do Bauman que traduz esse momento que nós estamos vivenciando, né? Eu vou instituir lá a minha avaliação, mas ela vai mudar, ela pode mudar, porque nós estamos nesse período, é um momento líquido, é um momento excepcional, enfim, de mudanças e de novidades a cada dia. E aí eu trago um pedacinho da música do Lulu Santos, né? Que hoje que a música é Tempos Modernos. Parece que já antecedeu algumas questões que nós estamos vivenciando. O tempo voa, né? Escorre pelas mãos.
Mesmo sem se sentir, não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há para viver e vamos nos permitir. Este momento de pandemia, ele vai nos trazer um sofrimento, ele vai ser uma pedrinha no nosso caminho, mas ele vai nos permitir alçar voos maiores, com certeza. Ele vai nos permitir trabalhar muito melhor com a tecnologia, nos fazer correr atrás, fazer. Não vai ser mais a mesma aula, né, pessoal? Vocês não vão conseguir mais chegar na escola e ter as mesmas atividades e fazer da mesma forma, com certeza. Então, isso vem para nos beneficiar o aluno, beneficiar a escola. É uma construção impactante, mas que com certeza vai nos trazer bastante coisas boas.